começando um novo vídeo, é, porque recentemente eu tive a oportunidade de adquirir um kit de um amplificador valvulado e construir esse amp e fiz aqui na oficina o gabinete de madeira. Então vou estar mostrando como foi esse processo de construção, beleza? E eu não filmei muito da parte eletrônica, porque eu não estava nem planejando fazer um vídeo sobre isso, mas eu tenho algumas fotos que eu tirei e vou colocar assim como parte do início, né, da construção do amp, beleza? Um abraço. Bom, esse aí é o circuito do amp, é um Fender Princeton Tweed e foi muito interessante de montar. A primeira parte é o chassi, botar todas as peças, os transformadores. A segunda parte foi soldar na placa os componentes eletrônicos e os fios. A terceira parte foi botar a placa dentro do chassi e começar a soldagem com os componentes e fazer toda a macarronada da fiação, né? Tomando muito cuidado para ligar o que é certo no lugar certo. E para minha surpresa, quando eu fui testar, as válvulas acenderam, nada estourou e então teve alguns probleminhas de conexão que depois eu acabei conseguindo resolver, mas o amplificador finalmente funcionou. É isso aí. E aí, galera, então isso aí é o início do processo. Eu tinha uma tábua de cedro que já estava bastante seca já há bastante tempo aqui na oficina. Então, depois de medir, vi que ela ia ser praticamente perfeita para produzir as partes de madeira que eu preciso para fazer o amp. Esse primeiro momento aí eu estou planando uma das laterais da tábua, que assim para deixar ela perfeitamente plana, né? E dessa lateral, que também vai quando eu terminar, vai estar esquadrejada com as superfícies dos dois lados da tábua. Dessa quina aí, dessa lateral, vão sair todas as linhas que vão determinar onde eu vou cortar essa prancha. Então, esse primeiro processo aí de planagem tem que ser muito detalhado e bem caprichado para poder ficar tudo certinho depois. Todos os esquadros baterem, né? Então, eu demoro um bom tempo fazendo isso aí porque para poder deixar o mais perfeito possível. A régua ajuda porque ela é uma régua super reta e quando eu coloco ela na lateral e olho a luz de trás, dá para ver onde estão os pontos altos e aonde eu preciso planar. E é isso que eu estou fazendo. E ao mesmo tempo você tem que não só deixar ela plana, mas esquadrejada com as superfícies. Agora eu já estou marcando para acertar as pontas da tábua, para deixar tudo 90 graus com aquela superfície que eu planei. E aí já estou conferindo as medidas que eu vou precisar para fazer as duas, o topo, né, e o fundo da caixa do amplificador e as duas tábuas da lateral, que são medidas diferentes. A largura do amplificador é mais comprida do que a altura do amplificador. Então é isso que eu estou fazendo. Agora eu estou cortando já as peças da onde vão sair as tábuas que eu vou usar para produzir a caixa. E aí já está tudo pelo menos esquadrejado
e no tamanho que eu vou precisar para tirar as tábuas. Agora como eu não tenho uma serra de fita grande que teria condição de cortar isso aí, tem uma serra de fita inclusive com uma lâmina bem fininha, eu estou usando a serra circular para cortar uma boa parte já da prancha e abrir ela em duas para tirar duas tábuas de lateral e duas tábuas de fundo e topo, né, do amplificador. E é isso que eu estou fazendo, abrindo elas na serra circular, porque eu já fico com só o miolo ali de madeira para poder cortar na serra de fita. Infelizmente a minha lâmina de serra circular não é grande o bastante para cortar, porque seria o ideal, que aí sairia tudo já quase que acabado da serra circular. Mas a gente faz o que pode com o que tem. E agora essas aberturas já estão prontas. Lembra sempre de recolher a serra para não cortar o dedo de bobeira. E agora eu vou passar para serra de fita para cortar aquele último pedacinho. Aí eu estou tentando colocar uma medida já da metade exata da tábua, né, para poder tirar os dois pedaços certinho. Ela está bem até medida, está bem no centro, mas o que eu não contava era com a lâmina que já não está assim mais tão afiada. E o que acontece? Uma lâmina de serra que não está mais tão afiada, ela tem a tendência de variar, de andar. Então, assim mesmo tendo colocado o paralelo e medido certinho para abrir as duas tábuas, eu tive uns probleminhas aí. Esse corte, inclusive, eu acho mais interessante fazer a mão livre, sem o guia paralelo. Você vê que quando a serra começou a desviar, eu tive que soltar o paralelo e no meio do corte tive que terminar o corte do jeito que deu. Entendeu? Porque assim a serra começou a andar. Você vê que a tábua inclusive está angulada em relação à serra. É porque ela estava desviando e entrando já no material que eu quero preservar para fazer as tábuas da caixa do amplificador. Mas aí a próxima prancha eu já abri a mão livre mesmo, para ir tendo o controle de fazer a serra aí para onde eu quero. Lá no finalzinho dessa prancha aí eu tive também um problema que a serra começou a engasgar, começou a parar. Então eu tive que parar a serra, que ela não queria mais andar, e começou a saltar da guia. Então eu tive que tirar ela e abrir do outro lado, para poder não detonar as madeiras. E no final das contas, mesmo com esses percalços, eu consegui tirar as 4 tábuas que eu precisava para fazer o amp, basicamente na medida que eu precisava. Minha meta era 2 centímetros de espessura para cada uma dessas tábuas, e depois que tudo ficou limpinho, elas ficaram assim com um pouco menos do que 2 centímetros, talvez uns 19 milímetros, por aí. Mas também não tem problema porque não é crítico, né, essa medida. Agora eu estou tirando aquele defeito do miolo que ficou quando abri essa parte central na serra de fita. E aí é mais fácil e mais rápido planar, porque você lixar isso aí ou qualquer outra ferramenta
os resultados não vão ser tão bons quanto com a plana bem afiada. E aí você tira praticamente toda a diferença que ficou, né, do corte da serra circular para o corte da serra de fita. Já deixa tudo pronto para lixar. E é isso que eu vou fazer logo na sequência na minha lixadeira de rolo, que lixa tudo na espessura certinha. A lixadeira de rolo, assim, talvez seja uma das ferramentas mais úteis numa oficina quando você trabalha com essas dimensões aí de madeira. Porque para você planar tudo isso é um esforço danado. Você vê que na lixadeira de rolo, você determina a distância entre o rolo e essa cinta que leva a madeira, né, através da lixadeira. E você vai baixando quase que de milímetro em milímetro, menos que 1 milímetro até. Então você tem que repetir isso várias vezes e você nota que as tábuas vão saindo cada vez mais limpas de dentro da lixadeira até ficar tudo realmente na mesma espessura. E aí não dá para notar um que parece a mesma tábua, mas na verdade eu estou passando as 4 tábuas toda vez que eu mudo a profundidade da lixada. Então você está assegurando que todas as tábuas estejam perfeitamente na mesma dimensão de espessura. E aí o resultado final. As 4 tábuas já lixadas e limpas. Teve um defeitinho ou outro que depois eu coloquei para dentro do amplificador num lugar onde não vai ser muito visto. Tem assim algumas coisas que não ficaram perfeitas, mas no geral o trabalho ficou bem feito. E tá aí basicamente a caixa do amplificador pronta. Só falta agora todo o processo de junta, né? Que eu farei no próximo vídeo.